Capítulo 1 da consciência. Nós vimos nos capítulos anteriores como Hegel propõe um método de conhecimento que chega ao conhecimento absoluto. Nesse capítulo 1 ele diz, este método é a dialética. Mas como ele é o grande Hegel, ele fala uma coisa mais importante. A dialética não é um método de conhecimento apenas, é a própria realidade. E nesse capítulo, ele rebate, apesar de dizer que o método da dialética é a própria realidade, ele rebate o realismo ingênuo que começou na Grécia. Você está diante de uma mesa e você fala, isso é uma mesa. Filosoficamente, não. Como disse Kant, veja que Hegel também é um idealista, só que ele é um idealista não subjetivo, é um idealista absoluto. Ele aceita o idealismo alemão no sentido de que isso não é uma mesa. Por quê? Porque é a consciência, Bewusstsein, que cria esta mesa. Então esse é o ponto de partida da Bewusstsein. Como nós falamos, a fenomenologia do espírito é a Odisseia de Ulisses, da consciência subjetiva até chegar ao espírito absoluto, passando pela consciência objetiva. É a viagem de Virgílio, é a divina comédia de Dante até chegar ao céu da liberdade. E nós estamos já nessa fase primeira desta viagem, que é o primeiro ponto para o conhecimento, não é o realismo ingênuo de alguns gregos. É aquilo que o próprio Platão, melhor do que Aristóteles, fez. Distinguir o conhecimento puramente sensível do conhecimento verdadeiro. Mas para Hegel você não precisa chegar numa teoria celestial das ideias. Você fica na realidade, mas você parte da Bewusstsein, da consciência. Nos próximos capítulos nós vamos ver como esta consciência ela vai se concretizando no sentido histórico. Não é apenas uma viagem dentro do psique humano. Não é uma questão de psicologia. É uma questão da marcha do homem na história. E a marcha do homem na história é Ganges Gott auf die Erde, é o andar de Deus na Terra. Então vocês vejam que Hegel, ao contrário de Kant, não separa o conhecimento teórico do conhecimento prático, do conhecimento teológico. É tudo uma coisa só. A consciência, ela caminha dentro da percepção humana, do saber, mas ela também caminha na concretude histórica. E na medida que o homem marcha na história, ele reproduz o caminho do homem para a Semana Santa da Liberdade.